Vem comigo, vamos agora para a citação por edital. Guerreiros, quando você fala de citação por edital, você tem que imaginar que eu não estou conseguindo encontrar o réu. Eu não sei do paradeiro dele. Eu não sei onde ele se encontra. Ele é um réu desconhecido, ele é incerto, de repente eu sofri um dano e eu não sei quem é a pessoa responsável. Então a gente faz uma citação por edital. É meio estranha a citação por edital, porque a gente imagina que todo mundo lê edital, mas não é todo mundo que lê o edital. E existem lugares também que são inacessíveis, né? Então tem que se fazer a citação por edital. Acontece que eu quero que você tenha um pensamento jurídico. E qual é esse pensamento jurídico? O pensamento jurídico é no sentido de: será que existem pessoas que, por má fé, utilizam a citação por edital? Existe. No mundo jurídico existe. Quando você estiver lá no fórum trabalhando, você vai perceber. Então a citação por edital é só em última hipótese. E você tem que comprovar para o juiz que você tentou achar a pessoa, que você procurou nos órgãos oficiais. Porque veja bem, imagine que eu tenho que entrar com uma ação de cobrança contra você hoje. Eu não sei do seu paradeiro, eu não sei onde você mora, em que lugar você está. Existem vários órgãos oficiais, né? Existe CPFL, existe Receita Federal, existe órgão do SPC e Serasa que pode passar essas informações. Entretanto, essas pessoas só podem passar informação depois de notificadas em juízo, tá bom? Então a ideia central aqui da citação por edital é você entender os requisitos da citação por edital. Quando que é possível falar em citação por edital? Eu falo em citação por edital quando eu desconheço ou é incerto citando. É ignorado, incerto, e olha o detalhe aqui, inacessível, o quê? O lugar em que se encontra. Então, no primeiro ele fala que é desconhecido ou incerto, ou citando. Eu não sei quem é aquela pessoa que tem que responder pelo meu dano. Agora, existe também situação em que eu ignoro ou é incerto ou simplesmente inacessível o lugar em que se encontra o citando. Então eu não sei onde procurá-lo, não sei onde buscá-lo. E aí o texto da lei faz uma menção dizendo que considera-se inacessível para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de uma carta rogatória. Paixão, o que significa isso? Carta rogatória, que inclusive é o próximo vídeo, vou gravar a você o que é carta rogatória, o que é carta precatória, o que é uma carta de ordem, o que é uma carta arbitral. Nessa carta, existe uma modalidade chamada carta rogatória, que é uma comunicação de país a país. Imagine você que o Brasil precisa cumprir uma ordem judicial, comunicar alguém que está lá no Canadá. Só que o Canadá está brigado com o país, com o Brasil, e não cumpre nenhuma ordem, não tem cooperação judicial, não somos bem-vindos no Canadá. O que acontece? Eu não tenho como ter acesso à pessoa, comunicá-la. Então, aquele lugar que se recusa a cumprir uma carta rogatória é considerado lugar inacessível. É considerado um lugar inacessível. Tá bom? Então, quem não cumpre carta rogatória vai ser considerado lugar como lugar inacessível. É isso que eu estabeleci contigo aqui na citação por edital. Tá certo? O que mais que a gente precisa saber aqui? A gente precisa saber também que quando eu tenho um lugar que é inacessível, uma região que teve enchente, uma região que teve uma epidemia, né? O lugar no caso de ser inacessível, o lugar em que se encontra o réu, a notícia da sua citação será divulgada, pode ser divulgada pelo rádio, pode ser na comarca onde tenha, né, pelo rádio, se nessa comarca houver uma emissora de radiodifusão. Eu não tenho acesso à cidade, não tenho acesso àquela comarca, mas eu consigo fazer a comunicação pelo rádio. É possível? É possível fazer. Olha que legal o novo Código de Processo Civil pensando em tudo, não é?
Agora, quando, a pergunta aqui é, quando que eu considero, ó, é uma pergunta, quando que eu considero que o réu está em local ignorado ou incerto? Olha, eu vou considerar que o réu, aquela pessoa que eu tenho que citar, está em lugar ignorado, está em lugar incerto, quando por várias vezes eu tentei fazer a citação e eu não consegui fazer a citação, tá? Então olha o que diz o parágrafo 3º. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionários de serviço público. Já mandei ofício para a CPFL, para a Sabesp, já mandei ofício para o SPC Serasa e eu não sei onde esse infeliz está. Então, tentei várias vezes, procurei na casa da sogra, da namorada, procurei pelo Facebook, eu não consigo encontrar nenhuma informação. Então eu considero que o réu está em lugar ignorado ou incerto. Depois de tudo isso, aí eu posso fazer a citação por edital, tá bom? Ainda, quais são os requisitos, né? Alex, quais são os requisitos dessa citação por edital? Primeiro você tem que informar, né? Você como autor tem que informar ou ter uma certidão informando a presença dessas circunstâncias autorizadoras. Olha, tá vendo? Ó, CPFL respondeu, SPC Serasa respondeu, todo mundo respondeu e a gente não sabe quem é esse cara. Depois eu tenho que publicar esse edital na rede mundial de computadores. Eu tenho que colocar esse edital no site do tribunal, né? Na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça também, que deve ser certificada nos autos. Então eu vou colocar essa citação por edital na rede mundial de computador. Vou ter que dar informação, vou ter que dar publicidade. E o juiz determina um prazo e esse prazo nunca passará, então ele pode variar de 20 a 60 dias, fluindo da data de uma publicação única ou havendo mais de uma, fluindo da primeira, tá certo? Então significa que eu publico e eu efetuo a citação por edital no prazo de 20 a 60 dias. O que eu faço? Eu coloco lá que no prazo mínimo de 20 e no prazo máximo de 60 dias, né, vai dar-se feita essa citação por edital. É essa a regra. Então, quais são os requisitos? Informar que eu tentei de tudo, publicar essa informação no diário do tribunal, na rede mundial dos computadores, lá no CNJ tem uma plataforma de editais e uma determinação do juiz fixando um prazo que pode variar de 20 a 60. Então ele pode fixar um prazo de 40, né, fluindo da data da primeira publicação. Se tiver mais de uma publicação, conta da primeira publicação. Esta é a ideia. Tá certo? Muito bem. Alex, está ficando fácil o processo civil, hein? É isso, gente. Eu sei que às vezes a gente quer ficar desenhando, fazendo resumos, né? Eu oriento muitos dos meus alunos do programa Poena. Agora nós estamos no momento que, finalizando o TJ, já iniciamos o nosso curso do TRT da 15ª e o TRT da 2ª região. Eu oriento muitos dos meus alunos a fazer mapas mentais, dicas. Vocês vão perceber que eu vou iniciar isso. Só que a gente tem que aprender a estudar para o concurso que nós estamos prestando. E o concurso que você está prestando é para escrevente TJ. Então você tem que gravar a informação e contextualizar essa informação. Desculpe-me por ser tão chato e insistente nessa tecla. É que eu estou aqui para fazer você passar. E eu sei que a única forma de passar é essa. Então não vacila não, tá bom? Dando sequência, fixamos então os requisitos da citação por edital e olha o que acontece. Eu vou advertir nessa citação por edital de que será nomeado um curador especial em caso de revelia. Olha só o que você aprendeu até agora de curador especial. Citação por hora certa, se a pessoa não se defender,
curador especial. Citação por edital, se a pessoa não comparecer para se defender, curador especial. É esta a ideia. Será nomeado um curador especial para as partes. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja também em jornal local de ampla circulação. Então é uma faculdade aqui, ó, tá? O juiz poderá, não é uma obrigação. Seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciária. Agora, o Alex me disse que há pessoas que utilizam a citação por edital por má fé. Exatamente. Principalmente quando você tem um escritório de advocacia representando o interesse de um cliente que quer demonstrar serviço. Se for comprovado que ocorreu a citação por edital de forma dolosa, quer dizer, a parte sabia onde o réu se encontrava, a parte tinha noção de onde encontrá-la, tá? Se for comprovado, haverá uma multa de 5 vezes o valor do salário mínimo. E esta multa, ela vai ser revertida a quem? Não é para o Estado, não é para o município e não é para o Tribunal de Justiça. Essa multa será revertida em benefício do citando. Uma multa de 5 vezes o valor do salário mínimo. Até porque ele vai ter que pagar o advogado, né? Ele vai ter que pagar custos processuais, vai dar maior dor de cabeça porque ele já teve a citação efetuada por edital. Tá bom? E o 259 ele fala para nós quais são as hipóteses de publicação de edital. Olha só, toda vez que tiver assunto de uso capião de imóvel, alguém falando esse imóvel é meu, eu faço publicação de edital. Ou eu perdi um cheque, certo? E aí eu estou entrando com uma ação de recuperação ou substituição de título ao portador. Perdi um cheque de R$2.000, a pessoa não quer me pagar, eu entro com uma ação recuperando, comprovando que eu tinha aquele crédito. Publique-se edital, até porque se alguém achar o cheque não pode descontar. E em qualquer ação em que seja necessário por determinação legal, a provocação para a participação no processo de interessados incertos ou desconhecidos. Então, toda vez que eu tiver interessados e esses interessados forem incertos ou desconhecidos, eu faço a publicação por edital. Tá bom? Então, ficamos aqui com mais um vídeo sobre citação por edital e no próximo vídeo falaremos das cartas. Valeu!